Olá, gente, eu sou Érica Lima e hoje, 11h30, esse encontro marcado com vocês. Eleição 2022, segundo turno. A gente está aí fazendo toda uma cobertura sobre as movimentações, bastidores, quem já votou. E você acompanhando o Convergente sabe que é aqui a gente atua no ponto em comum. Vou mandar um beijo para quem está entrando. Aproveita, gente, compartilha nosso material, envia para sua lista de transmissão. Ó, Letícia já está aqui, vai entrar conosco. Ela é especial, ela é uma live feita com jornalista aqui do Convergente, com o Marcos, que trabalha na nossa edição, que faz as capas, né? Com a Letícia, nossa repórter. Tudo bem, Letícia? Olá, boa tarde a todos. Nós já estamos aqui na redação do Portal Manaus, do Portal Convergente, todos trabalhando em conjunto, né, para levar a melhor informação possível. Olha, o Marcos daqui a pouquinho já está entrando também. Oi, Marcos! Olá, gente. Boa Tá tarde. voltando a Edilânia. Tô só aguardando a Edilânia aqui pra gente mandar o convite para ela. Deixa eu ver se eu consigo ver se a Edilânia já tá por aqui. Ainda não entrou. Gente, aqui a gente está com um time convergente, uma parte dele, né? Claro, a gente está nessa cobertura e a gente pensou em fazer essa live para vocês, para falar um pouco sobre o que foi essa trajetória, o que foi essa eleição de 2022, né? Fala aí, Uma Letícia. loucura. Fala aí, Marcos. Começa com a Letícia aí. Vamos lá, Letícia. Queria te ouvir. Você que é a sua primeira eleição que você está fazendo essa cobertura, você que é nossa repórter, você que é nova, né? Jovem, tô falando de jovem, né? Então, assim, como é que você está se sentindo, principalmente para as pessoas que estão acompanhando, tem bastante jovem entrando aqui com a gente. Como é que vocês estão se sentindo, né? Como é que foi essa sensação de estar realmente vivenciando um pleito como esse? Então, primeiramente, eu quero mandar um abraço a cada um dos nossos seguidores que estão aqui nos acompanhando. Agradecer a participação do Marcos, da Edilane que já está entrando, a sua. Nós estivemos trabalhando incansavelmente todos juntos. Sabemos que cada live, cada convidado que veio foi uma experiência diferente, foi uma experiência diferente. Então, assim, primeiro ano realmente atuando, né, com o Portal Convergente, nós já tínhamos a experiência com uma Manaus, mas Eu acho algo que tá dando uma certa interferência, será? Aqui tá normal, aqui tá ok. Estão na mesma sala? Alguém tá na mesma sala? Não, tô numa sala diferente. E aí? Aqui Tá na tá mesma ok. sala? Tá Tá ouvindo, tudo ok Edilane? aqui. Tô ouvindo. Tá, É? ok. Tu tá na mesma sala? não está sem Não, interferência. né? Você fala Vamos de... lá. Agora dá pra ouvir, agora dá pra ouvir. Então, basicamente, assim, foi uma experiência bem diferente. Uma vez que está sendo uma eleição muito diferenciada, é uma eleição, de certa forma, polarizada, mas aí com relações nas redes sociais, principalmente, muito diferentes. Foi um ano aí que nós vimos algo que até então, pelo menos, não se via tanto, né? Estamos falando de Copa, mas política está sendo 1000 vezes mais falado que futebol. Vem sendo, inclusive, um assunto assim muito discutido. A movimentação na internet é algo que realmente foi diferente. E aí nós também tivemos em um ano que eu, como acadêmica de Direito e de Jornalismo, me surpreendi muito, que foi a questão das entradas de processos judiciais nas eleições. A justiça, cada vez mais, o Supremo Tribunal, a questão eleitoral, ela nunca esteve tão forte quanto no ano de 2022. Então, assim, direito de resposta, pesquisas sendo embargadas, vários fatores. Esse ano foi algo assim que me chamou muita atenção. E também a questão das falas, de comentários sendo realizados em podcasts, em entrevistas, ganharam muita repercussão. Então, realmente foi um ano assim que esses pontos, principalmente, me chamaram muita atenção. Agradeço, Letícia. E eu acho que é importante esse espaço de fala, que é a nossa equipe representando, né, também a chefe de redação, Alana Honorato, a Isabel Guedes, que esteve aqui logo cedo, né,
conversando com o Dr. Elcio Ribeiro. Eu acho que é importante a gente ter esse momento de dialogar e falar para quem está assistindo a gente um pouco do que a gente percebe, principalmente porque a gente já iniciou, gente, 6 horas da manhã, a gente já estava na rua e a gente estava também com o Marcos, né? O Marcos que ele fica por trás aí, né, nas telas, gravando a gente, mas o Marcos também ele é super jovem, nesse segmento, né? Nunca atuou no segmento de política, então é uma pessoa que tem agregado bastante e a gente tem essa situação de conversar, né, na redação e ouvir as pessoas que trabalham com a gente. E eu acho super interessante a gente transmitir um pouco para vocês. E aí, Marcos, o que você está achando? Você que logo cedo, né, já esteve na rua, fez a abertura dos colégios eleitorais muito grande que está no bairro da Compensa. Fala pra gente. Então, a movimentação hoje ela está um pouco mais controlada do que no primeiro turno. Havia comentado isso mais cedo com a Edilânia. As pessoas elas estão indo votar muito mais cedo, acho que devido à atenção do fato do horário ser unificado atualmente, né? A eleição vai acabar às 4 da tarde, então quem ainda não foi votar, corre para os colégios eleitorais que vocês votam, faça o seu dever de democracia até às 4 da tarde, porque unificou tudo. Ou seja, no primeiro turno houve uma diferença de informação, porque lá no primeiro turno as pessoas elas não sabiam que era até 4 horas, estava todo mundo contando que fosse até 5 horas, 5 e meia, como passava, por isso que demorou muito a apuração. Eu acho que a partir do segundo turno, como veio a informação do horário unificado, foi tornando essas pessoas cada vez mais informações, né? Principalmente o nosso portal trouxe sempre a informação de que a gente ia votar até 4 da tarde, porque os horários foram unificados. Era uma informação que as pessoas, pelo visto, não sabiam. Hoje, a gente encontrou os locais de votação, pelo menos o meu e o da Edilânia, foram bem tranquilos. A movimentação não estava tão intensa assim, estava tranquilo, de boas. A gente conseguiu votar, não tinha tanta gente. Conversei com outras pessoas também ao longo do dia, amigos próximos meus, eles falaram que os setores eleitorais deles foram muito bons, sem treta, não teve nenhuma... teve, na verdade, no de uma amiga minha, uma questão de uma urna que teve um probleminha lá e eles ajeitaram logo após, mas isso, assim, não interfere nada durante o processo eleitoral. E está sendo bem incrível acompanhar essas eleições. Foi uma eleição assim, que foi bem polarizada, como a gente já tem falado, né? Que foi um momento que polarizou muito o Brasil. Um lado era um lado e o outro lado era outro lado. A gente não conseguia conversar sem ter uma questão de uma briga, né? Principalmente em rede social, que eu acho que é a pauta principal dessas eleições, é a rede social. A questão dos governadores, presidentes investirem muito na linguagem de rede social, na linguagem do internetês para atrair um público maior de jovens, de eleitores mais velhos que adentram esse tipo de internet. E uma pauta que foi muito, muito recorrente nessa eleição também foi a questão das fake news, que se tornou muito, muito, muito recorrente em diversos aspectos. Todo dia a gente lê uma notícia de que o tribunal caía, criava alguma coisa para deferir essas questões de fake news, né? E isso foi muito interessante, foi muito importante e foi algo que a gente viu com muita recorrência nesse tempo eleitoral. A gente aproveita... Pode falar. Queria dar um adendo, que foi um comentário que a gente estava fazendo, assim, entre a relação, né, com o todo, e é muito engraçado, porque nessas eleições, apesar dos candidatos majoritários a governo, a presidência, terem a tendência de irem à mídia, a emissora realmente de TV, e somente a emissora de TV, o maior número de visualização teve foi em podcast de YouTube, que trouxe aí realmente uma grande definição, tanto para o lado do candidato à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, quanto ao candidato Lula. Então, assim, é engraçado que, apesar da TV ter sua força, não em momento nenhum diminuiu o fato de mídias que hoje são tão importantes quanto a emissoras conhecidas e grandes. Verdade. Eu aproveito aqui e mando um abraço para quem está acompanhando a gente. E a gente já tem gente aqui comentando, né? E vale a pena a gente ler os comentários.
porque são pessoas que estão aqui acompanhando a gente. Um beijo para a Francenilda, Gualberto. Tem bastante gente, as pessoas falando do trabalho. César Bandeira, ele disse assim, esse país está fadado ao fracasso, né? Então, Ana Michele Pacífico, um beijo. A gente sabe que é muito trabalho, a gente faz tudo com muito carinho, levando informação fidedigna para você, né, eleitor. A gente que fez um manifesto, né, politizando opiniões, que era para as pessoas trabalhar a questão da educação política. E aí eu quero falar com a Edilânia, agradecendo a Edilânia, nossa jornalista, né, aqui do Convergente, bastante experiência já em pleitos. Então, assim, esteve aí fazendo a abertura, né, em frente a um colégio eleitoral. Então, assim, a Edilânia que escreveu também muitas matérias para o Convergente durante esse pleito. E a gente vai discutir um pouco dessas matérias, porque são matérias que são pensadas, são escritas, é pesquisa, né, Edilânia? Tudo é pensado para poder realmente levar informação fidedigna. Então, eu agradeço muito, Edilânia, você estar aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre como que você vem percebendo esse segundo turno. Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Não, tá ótimo. É um trabalho muito intenso, né? Porque a gente está no meio de uma campanha muito polarizada e nós, como jornalistas, temos que ter a imparcialidade nesse momento para trazer ao nosso eleitor e ao eleitor coisas que realmente são verdadeiras, né? Então, nós, como jornalistas, temos que pensar nesse momento não por partido, não por quem está concorrendo, mas em levar a verdadeira informação ao eleitor, né? Para não correr o risco de, isso é fake news, e não é legal para um meio de comunicação ser taxado do meio de comunicação de fake news, e muito menos para o jornalista que faz a matéria, né? A gente tem que estar atento a isso. Não fica legal, é o nosso nome, a nossa imagem, a imagem da empresa que a gente está trabalhando. E na rua, as pessoas comentam, né? Aquela fulana lá é do portal fake news. Isso é muito ruim para quem trabalha com comunicação, né? Então, a gente sempre buscou a verdade, buscou as duas versões do fato para trazer a opinião do leitor e não a nossa opinião política diretamente, né? A gente tem essa obrigação de levar informação. Aí cabe o nosso leitor fazer as análises dele a partir daquilo, né? E aproveitando o gancho, a Letícia falou da questão dos podcasts, e foi algo que movimentou a última semana, né, das eleições, né? As 2 últimas semanas das eleições, por conta de uma declaração do presidente Bolsonaro, que concorre à reeleição, e foi uma das pautas, né, que eu pude fazer durante essa semana, né? E que é uma vertente dos meios de comunicação, é o podcast, e ele vai ser muito utilizado pela forma interativa, pelo fato de a pessoa poder falar da forma que ela gosta. Mas lembrando, né, a nossa especialista falou que os políticos precisam estar preparados para falar o que gosta, mas da maneira correta, né? E o podcast que o Bolsonaro participou, ele teve uma fala contra meninas venezuelanas, e isso pesou muito para ele na reta final das eleições. Então, não é só a questão de, o político é autêntico, o político fala o que quer, né? É saber falar, né? E saber atingir o público. E isso pesou muito, né? Foi muito criticado a fala dele, né? E tudo que se é falado na rede social, na internet de um modo geral, ele fica. Ele fica. E ele vai ser usado ou para o bem ou para o mal. É verdade. E o ideal é que o político ele tenha essa consciência, né? O que eu falar vai ser utilizado ou para me beneficiar ou para me prejudicar, porque o adversário não está preocupado em prejudicar, né? Ele está preocupado em fazer o programa dele, fazer o nome dele e ganhar as eleições. Então, foi muito sobre isso, né? Essa eleição, muita falácia, muita acusação. Mas a gente está aí para falar os dois lados, para mostrar os dois lados da moeda, né? E o nosso leitor tira suas conclusões. Eu achei interessante, assim, falando para vocês, em algumas pautas que a gente levantou, e uma que me chamou muita atenção, que foi matéria, né? Você pode acessar no convergente.com.br, essa matéria falando sobre as propostas, né? E a gente viu que nesta eleição, as propostas eleitorais, elas não estão colocadas em cache ali, né? Para a gente poder entender, muita coisa não ficou claro, principalmente nos aspectos de economia, né?
principalmente no aspecto de educação,